Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Douglas Rocha e irei apresentar sobre motor de combustão interna no ciclo diesel. Um trabalho que irá constituir nota na B2, na disciplina Máquinas e Motores Utilizados na Pesca, sob a orientação do professor doutor Alfredo Bore. Enfim, pessoal, os primeiros motores desenvolvidos eram de combustão externa, desenvolvidos no século XVIII. E esse combustível e esses motores tinham como base de combustível a lenha, que na época era um produto abundante e de baixo custo. Esses motores geralmente eram utilizados em máquinas estacionárias. Só que a partir do século XIX começaram a ser desenvolvidos os primeiros motores de combustão interna e levavam, né, vantagem com relação às máquinas a vapor, exatamente pela versatilidade, eficiência, um peso menor e principalmente o funcionamento inicial rápido. O primeiro motor a combustão interna ele foi constituído pelo mecânico alemão Lenot em 1860 e tinha uma potência de 1 cavalo e trabalhava com gás de iluminação. Em 1861, Otto e Lagen, baseando-se nessa máquina de Lenot, eles construíram um motor que comprimia o ar e gás de iluminação, com uma ignição feita com a centelha elétrica. Em 1862, o francês Bill de Rochas realizou estudos teóricos e, e, e publicou esses estudos, né, baseado nos princípios termodinâmicos desse motor Otto. E esses estudos desenvolveu exatamente o motor no ciclo Otto apresentado em 1872. Esses motores utilizavam combustível como gás de carvão e a ignição era feita também por uma centelha elétrica. Em 1889, o motor ciclo Otto foi desenvolvido em veículos, utilizando como combustível a gasolina. E, consequentemente, em 1893, o engenheiro alemão Rudolf Diesel desenvolveu um motor na qual a ignição era correspondida através da mistura do ar com o combustível, onde era feita através de uma compressão. Os motores modernos derivados eram constituídos pelo Otto e Diesel, tinham características básicas que diferenciavam, né? Nos motores Otto utilizava combustível de baixa volatilidade, como a gasolina e o álcool. Já para os motores diesel, utilizavam exatamente o óleo diesel. No caso do Otto, nos motores Otto, do ciclo Otto, utilizavam a ignição através de uma centelha no sistema elétrico. E já no caso do diesel, era uma combustão ocorrida através de uma compressão do ar e, consequentemente, que gerava um aumento da temperatura. No caso, qual é a definição de motor? Motor é uma máquina que converte qualquer forma de energia em trabalho mecânico, né? Nesse caso, nesse motor a diesel, que é o tema central do nosso trabalho, é necessário 3 fatores, né? Que é exatamente o combustível, o calor e o ar, que irá gerar a queima, a combustão. E dessa combustão, né, que é transformada em energia térmica. A função do motor é exatamente pegar essa energia térmica e transformar em energia mecânica, ou consequentemente o trabalho. O ciclo diesel ele corresponde de duas formas, através de 4 tempos, né?
onde irá consistir em 4 fases, que no caso será admissão, compressão, expansão e o escape, né? Sendo que essas 4 fases também são chamadas de ciclo motor. No caso da admissão, o pistão ele desloca do ponto morto superior para o inferior com a válvula de admissão aberta, onde o vácuo aspira o ar e a pressão interna praticamente não varia, ficando próxima da mesma pressão atmosférica. No caso da compressão, as válvulas são fechadas e o pistão sobe do ponto morto inferior para o superior, comprimindo o ar, e a pressão e a temperatura aumentam rapidamente. No caso da expansão, o movimento do pistão continua, fica de forma contínua. Gera também que uma queima do combustível e inicia um processo físico de forma isentrópica, consistindo a terceira fase do ciclo diesel. E por último, a escape, né? Passa dessa fase isentrópica para a fase de exaustão isobárica, né? Após a abertura da válvula. Essa abertura dessa válvula de escape, né, consiste em estabelecer a combustão dos gases, né, de forma interna, e como ele é aberto, esses gases são expelidos. E o pistão segue do ponto morto superior para uma pressão interna, né, caindo exatamente para o ponto próximo da pressão atmosférica. O ciclo diesel, né, 2 tempos. O motor, ele consiste também apenas em 2 fases, né, que é o da admissão e do escape, ocorrendo ao mesmo tempo, da compressão e da expansão. A parede do cilindro de um motor de 2 tempos convém uma fileira de janelas de admissão do ar. No primeiro tempo, o pistão ele está em movimento descendente e descobre as janelas de admissão, dando entrada ao ar que está sendo empurrado através de um mecanismo interno chamado soprador. Esse ar entra, expulsa os gases queimados que sairão através da passagem aberta da válvula de escape. Já no segundo tempo, o pistão em seu movimento ascendente cobre a janela de admissão, fechando. E ao mesmo tempo que as válvulas de escape fecham-se também, onde esse ar limpo admitido é submetido ao processo de compressão, né? E por último, né, quando o pistão em seu curso descendente descobre a janela de admissão, o cilindro é novamente trocado, né? Esse ar, né, que no caso é derivado da combustão, passa a ser trocado por um ar limpo. E esse ciclo completo de combustão é concluído a cada cilindro durante uma volta do Verabrequim, em outras palavras, 2 tempos. Essas aqui são as referências e obrigado.